Meu pai me ligou do meu emprego classificado no governo, pedindo que eu voltasse para uma visita. Ele havia arranjado um casamento para mim. Segundo ele, meu futuro marido tinha tudo a seu favor. Além de bonito, era também o renomado CEO de uma empresa de capital aberto em Nova York. Por causa do meu status especial no trabalho, eu não podia voar em voos comerciais. Meu chefe me emprestou o veículo pessoal dele. Cheguei à sede corporativa do meu noivo exatamente no horário certo e estava prestes a manobrar para estacionar, quando uma Ferrari vermelha veio em alta velocidade na minha direção. Não consegui frear a tempo e colidimos. A dona abaixou o vidro, o rosto contorcido de raiva enquanto gritava comigo. Sua vadiazinha, seus olhos estão no seu cu? Você sabe dirigir? Suprimi minha raiva e rebati. Você claramente roubou minha vaga de estacionamento. Como ousa me culpar? Ela me olhou com puro desprezo. Minha vaga de estacionamento? Do que você está falando? Escuta, idiota. Vou te dizer uma coisa. Em Nova York, até as moedas que caem do céu pertencem à família Grayson. Entendeu? Fiquei paralisada por alguns segundos. Depois peguei o celular e liguei. Ouvi de pessoas da sua empresa que os Grayson podem mandar em Nova York. Isso é verdade? Se não fosse pelo meu pai, eu nem teria me dado ao trabalho de fazer essa ligação. Danificar o carro do meu chefe não era algo que dinheiro sozinho pudesse resolver. Se meu futuro marido pedisse desculpas de forma adequada, talvez eu conseguisse amenizar a situação. Estou ocupado. Seja rápida, ele respondeu impaciente. Sr. Grayson, acho melhor o senhor descer aqui pessoalmente antes que eu pudesse terminar, a ligação caiu. Fiquei ali, momentaneamente atônita. Essa é a forma como todos os ricos se comportam? Percebendo minha reação, a mulher que roubou minha vaga caiu na risada. E eu achando que você era alguém importante. Acontece que é só conversa. Se eu fosse você, pagaria rápido. Se o Sr. Grayson descobrir que o carro dele foi atingido, talvez você não saia viva de Nova York. Ela claramente não me levava a sério, já que eu tinha pouco mais de 20 anos e placas de outro estado. Senhora, a senhora tem algum senso de decência? Perguntei. Você me fechou e roubou minha vaga. Eu é que deveria estar exigindo compensação e ainda tenta me enganar? Apontei para a câmera de segurança acima de nós. Está tudo gravado. Se continuar distorcendo os fatos, vou chamar a polícia agora mesmo. Ao ouvir a palavra polícia, ela ficou ainda mais agressiva. Guarde seu fôlego, princesinha. Mesmo que a polícia apareça, você vai acabar pagando mais. Enquanto falava, detectei o cheiro inconfundível de álcool em seu hálito. Cerrei os punhos e estreitei os olhos. Você não quer que eu chame a polícia porque bebeu, não é? Ao ouvir isso, ela me empurrou com força. Se eu bebi ou não, não é da sua conta. Pague agora. Se tentar fugir, prometo que você não vai sair inteira de Nova York. Depois de anos isolada em uma instalação governamental, com pouca interação social, eu não fazia ideia de como lidar com um confronto tão agressivo. O comportamento absurdo dela estava levando minha raiva a níveis perigosos. Você bateu no meu carro e agora está me culpando. Tem algo errado com o seu cérebro? Minhas palavras arrancaram suspiros da multidão que começava a se formar. Caramba, essa garota tem coragem. Falar assim com a secretária Warner. Será que ela quer morrer? A maioria das pessoas fugiria do carro do Sr. Grayson, e ela ainda bateu nele. Isso exige coragem. Que azar. De todas as pessoas para se meter, ela escolheu justamente a secretária Warner, braço direito do Sr. Grayson. À medida que os murmúrios aumentavam, essa tal secretária Warner ficava ainda mais agressiva. Sua vadia ousa me insultar? Está com desejo de morrer? Diante das ameaças, permaneci impassível. Secretária Warner, é isso? Sugiro que cuide da linguagem. Se realmente me pressionar demais, nem mesmo seu chefe conseguirá lidar com as consequências. Besteira. Quem diabos você pensa que é? Pare com essa pose de vadia! Depois de lançar mais alguns insultos aparentemente insatisfeita, ela arregaçou as mangas e avançou contra mim. O quê? Nova-iorquinos recorrem à violência quando perdem uma discussão? Ela tentou me acertar várias vezes, mas mal conseguia tocar minha roupa. Pare de desviar, sua vadia. Vou ligar para o Sr. Grayson agora. Apenas observe. Apesar das provocações repetidas, eu não reagi. Não porque tivesse medo, mas porque antes de sair da instituição, minha supervisora deixou claro. Cada ação sua representa nossa organização. Evite conflitos a todo custo. Além disso, brigar nunca foi meu estilo. Ou eu não bato, ou é o golpe final. Warner confundiu meu silêncio com covardia e avançou novamente, com o punho erguido. No momento crítico, uma voz trovejante ecoou atrás de nós. Pare! Canal do YouTube Reddit Contos e Afins. Tiffany, você é minha secretária pessoal. Como pôde começar uma briga física na rua assim? Maxwell Grayson, cercado por seguranças, caminhou rapidamente em minha direção. Então você é Riley Reynolds? Estudei cuidadosamente o homem à minha frente. Tenho que admitir, meu pai tinha bom gosto. Com 1,80 m, vestido com terno sob medida,
ele era bonito sem perder a dignidade. Se tivesse que encontrar alguma falha, seria o frio nos olhos dele ao me olhar. Senhor Grayson, já que este é nosso primeiro encontro, permita-me me apresentar brevemente. Meu nome é Riley Reynolds, e eu sou de... Não precisa. Maxwell me interrompeu com um aceno impaciente antes que eu pudesse terminar. Já nos conhecemos, e somos claramente incompatíveis. Volte para onde veio. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Dirigi para Nova York por mais de 10 horas sem parar, nem mesmo tive tempo de beber água. E no segundo em que nos encontramos, sem nem conversar, ele me manda embora? Ele estava me subestimando? Meu temperamento explodiu instantaneamente. Então você é Maxwell Grayson, o futuro genro que meu pai escolheu? Me dispensar antes mesmo de eu terminar de falar parece meio rude, não acha? Minhas palavras mudaram sua expressão imediatamente. Rude? Senhorita Reynolds, por que você não se vira e olha para aquele prédio atrás de você? Realmente acha que está no meu nível? Ele me olhou da cabeça aos pés com desdém. Não faço ideia do que meu pai estava pensando, querendo que eu me casasse com uma esposa troféu como você. Meu comentário deixou a multidão em frenesi. O quê? Essa mulher é a noiva do Sr. Grayson? Isso é insano! Uma caipira tentando se casar muito acima de sua posição? Ela deveria se olhar no espelho e ver se é digna. O Sr. Grayson é o solteiro mais cobiçado de Nova York. Sou o primeiro a me opor a esse noivado. À medida que os comentários aumentavam, fiquei confusa. Como passamos de estranhos a noivos? Quando eu teria concordado com isso? Mesmo que tivesse, tal decisão exigiria a aprovação dos meus superiores. Tá bom, tá bom. Sou uma esposa troféu, e você é a figura. Feliz agora? Como o senhor Grayson não está interessado em mim, você se importaria de devolver o presente que minha mãe lhe enviou para nossas conversas preliminares? Minha mãe me disse especificamente que, se o casamento não desse certo, eu deveria receber o dinheiro de volta. Na verdade, minha mãe nunca mencionou isso. Eu só não suportava a atitude dele. Assim que terminei de falar, a secretária Warner entrou na conversa. Com quem diabos você pensa que está falando desse jeito, vadia? O senhor Grayson é o bilionário mais jovem da história de Nova York. Você acha que ele precisa do seu troco? Ao presenciar essa cena, finalmente entendi o verdadeiro significado de lambedor. Secretária Warner, estou apenas pedindo minha propriedade de volta. O que a riqueza dele tem a ver com isso? O rosto de Maxwell ficou vermelho ao ouvir minha resposta. São só $80 mil. Tudo bem, eu devolvo. Ele pegou o celular e iniciou a transferência na hora. Eu te dou 100 mil. Considere os 20 mil extras um presente de despedida para sua viagem de volta para casa. Esbocei um leve sorriso. Muito obrigado, Sr. Grayson. Quando me virei para sair, Tiffany gritou atrás de mim. Pare aí, sua vadia! Parei no meio do passo e me virei devagar. E agora? A secretária Warner está me convidando para jantar? Tiffany deu um sorriso sinistro e se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Maxwell. No segundo seguinte, ele explodiu instantaneamente de raiva. Riley Reynolds, você ousou bater no meu carro? Pelo olhar de Tiffany, eu podia imaginar que ela tinha enchido a cabeça de Maxwell com todo tipo de mentira sobre mim. Usar outra pessoa como arma. Ela realmente dominava essa habilidade. Pela atitude de Maxwell comigo até agora, eu sabia que qualquer explicação seria inútil, então não perdi tempo. Só me diga quanto você quer, e eu pago pelos danos. Maxwell pareceu surpreso com minha franqueza direta, os olhos revelando um toque de perplexidade. Pagar? Você pode pagar? Essa Ferrari foi um presente de aniversário de 18 anos do meu pai. Existem apenas 3 no mundo, e esta é a única na América. Só um lascado na pintura custaria mais do que a sua vida vale. Com o que você acha que pode pagar? Levantei uma sobrancelha, um leve sorriso brincando nos lábios. Senhor Grayson, apenas diga o preço. Se eu posso pagar ou não é problema meu. 10 milhões de dólares. Antes que eu pudesse responder, Tiffany entrou novamente. Você destruiu toda a frente. Não pode ser consertado aqui. Vai precisar ser enviado de volta à fábrica, na Itália. A exigência dela arrancou suspiros da multidão. Até o próprio Maxwell pareceu chocado. Secretária Warner, este carro custou pouco mais de 10 milhões quando o comprei. Consertar um para-choque não pode custar tudo isso, pode? Tiffany acenou com as mãos de forma displicente. Não, não, Sr. Grayson. O senhor está pensando de forma limitada. Esse carro foi um presente de aniversário do seu pai. Só o valor sentimental já é incalculável, não é? Pedir apenas 10 milhões já é ser misericordiosa com ela. Maxwell ponderou as palavras de Tiffany e acabou encontrando alguma lógica nelas. Certo. 10 milhões, então. Aceitei sem hesitar, sem dar a eles tempo para reconsiderar. Naquele momento, todos os olhares da multidão se voltaram para mim.
Alguns acharam que eu estava blefando. Outros suspeitaram que eu estivesse tramando algo. E o resto apenas apreciava o espetáculo. Mas a opinião deles não me importava. O que importava era que o meu carro também havia sido danificado. Embora não tão severamente quanto a Ferrari, ainda havia arranhões na parte traseira. Se fosse um carro nacional comum, o impacto de Tiffany provavelmente o teria destruído por completo. Agora que resolvemos o carro do Sr. Grayson, não deveríamos falar do meu? Enquanto falava, mudei repentinamente o tom, o canto dos lábios se curvando em um leve sorriso de escárnio. O meu é um carro nacional, então não vamos precisar nos preocupar em enviá-lo para o exterior para reparos. Assim que terminei, a multidão caiu na gargalhada. Liderados por Tiffany, seus bajuladores apontavam para mim com desprezo. Essa mulher deve ter enlouquecido. Um carro nacional barato? Quanto isso pode valer? No pior dos casos, eu simplesmente compro um novo para você. Você vai pagar? Tem dinheiro para gastar? Essa sucata não deve valer nada. Minha mesada mensal provavelmente cobre isso. Passei o olhar frio pela multidão antes de falar devagar. Senhoras e senhores, embora meu carro seja nacional, ele não é um veículo comum. Sugiro que liguem agora mesmo para seus pais e perguntem o que é um Cadillac celestial. Que diabos você está murmurando? É só um Cadillac vagabundo. Quanto isso poderia valer? Tiffany ignorou completamente meu aviso amigável. Sua vadia, está tentando escapar do pagamento? Não diga que eu não avisei. Se você não conseguir pagar esses 10 milhões, não vai sair de Nova York viva. Meu Deus. Em menos de uma hora, alguém ameaçou minha vida 2 vezes. Isso era algo que eu jamais teria imaginado, nem nos meus sonhos mais loucos desde que entrei para a agência. Sem mais discussão, peguei meu celular na frente de todos. Alô, senhor, aqui é a Riley. A voz do outro lado respondeu animada. Riley, por que está me ligando agora? Você já o conheceu? Está satisfeita? Lancei um olhar provocador para Tiffany, antes de falar em tom baixo. Senhor, sobre o casamento, é uma longa história. Mas preciso relatar uma situação urgente. O carro que o senhor me emprestou sofreu um acidente. O quê? Meu chefe explodiu do outro lado da linha, o choque praticamente atravessando a tela. Você tem certeza absoluta de que não está brincando? Respondi calmamente. Senhor, eu não ousaria brincar com algo assim. A pessoa que bateu no seu carro está exigindo 10 milhões de dólares de indenização e ameaçou que eu não vou sair viva de Nova York se não pagar. Depois que expliquei rapidamente o que aconteceu, meu chefe ficou tão furioso que cheguei a ouvir o som de um copo sendo quebrado. Quem é o responsável? Quando eu estava prestes a responder, Tiffany arrancou o telefone da minha mão. Ei, então você é o reserva que essa pirralha chamou, é? Estou te dando 20 minutos para juntar o dinheiro. A cada minuto de atraso vou mandar alguém quebrar um dedo dela. Meu chefe, provavelmente chocado que alguém ousasse falar com ele daquele jeito depois de tantos anos, ficou em silêncio por alguns segundos. Então você bateu no meu carro e agora exige que a Riley pague? Tiffany, sem saber quem estava ofendendo, manteve a postura arrogante. Para com essa besteira. Vai pagar ou não? Mesmo pelo telefone, eu conseguia sentir a fúria do meu chefe. Claro que vou pagar, mas 10 milhões não é pouco demais? Que tal eu te pagar 100 milhões em vez disso? Me diga sua localização que eu envio o dinheiro imediatamente. Tiffany, pega de surpresa pela resposta explosiva, respondeu na hora. Escuta aqui, seu velho desgraçado. Quem você acha que está tentando enganar? 100 milhões? Se vai pagar, eu fico com o local. Trump Tower de Nova York. Quero o dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Depois de desligar, Tiffany olhou para Maxwell com ar convencido, claramente esperando aprovação. Ao ver a cena, não consegui conter uma risada. Sr. Grayson, você realmente contratou uma secretária excepcional. Ela é ousada o bastante para tentar me extorquir pelo meu carro. Nunca vi alguém tão corajoso nos Estados Unidos. Ao ouvir meu comentário, Tiffany bufou com desdém. Tanto faz. Não me importa que tipo de carro você tem. Vocês têm menos de 10 minutos. Nesse momento, alguém na multidão gritou. Olhem ali! Todos viraram a cabeça. Mais de uma dúzia de veículos blindados de transporte de valores avançavam majestosamente em nossa direção. Ao presenciar essa cena, todos os presentes arregalaram os olhos em descrença. Maxwell, como CEO, parecia completamente perplexo. Secretário Warner, recentemente fizemos algum empréstimo com o banco. Por que não usariam uma simples transferência da conta corporativa? Tiffany imediatamente sorriu e deu um passo à frente, preparada para responder. Sr. Thompson, acho que você tem o endereço errado. A Grayson Industries não solicitou nenhum empréstimo recentemente. O presidente do banco, Sr. Thompson, nem olhou para ela. Pigarreou e anunciou em voz alta. A senhorita. Reynolds está aqui? Fui instruído pelos meus superiores a entregar 100 milhões em dinheiro na Trump Tower. Por favor, assine para confirmar o recebimento. Todos os presentes se voltaram imediatamente para mim.
Tiffany me encarou, incrédula. Apenas curvei os lábios em um sorriso frio e dei um passo à frente com naturalidade. Os bancos de Nova York são bem pontuais, não são? O Sr. Thompson fez uma reverência discreta. É uma honra servi-la, senhorita. Reynolds. Tiffany não pôde evitar perguntar. Sr. Thompson, tem certeza de que está com a pessoa certa? Ela é só uma caipira de fora da cidade. Como poderia merecer atenção pessoal? Secretário Warner, você recebeu uma ligação há 20 minutos, correto? Tiffany assentiu instintivamente. Então não há erro. Esses 100 milhões em dinheiro são a compensação do meu superior pelos reparos do seu carro. O corpo de Tiffany tremeu. Seu rosto mudou drasticamente de cor. Olhando para sua secretária sem palavras, Maxwell sentiu sua credibilidade desaparecer. Sr. Thompson, considerando nossos anos de parceria, poderia me dar uma dica sobre com quem estou lidando? Não posso dizer, respondeu o presidente, seco e decisivo. Tiffany começou a suar profusamente, completamente sem reação. Vendo isso, Maxwell ficou cada vez mais pálido. Senhor Grayson, sua secretária pediu 100 milhões em dinheiro? Agora, não deveríamos discutir minha compensação? Sua vadiazinha, acabei de pesquisar online. O modelo do seu carro, mesmo totalmente equipado, vale pouco mais de 300 mil. É praticamente inútil. Enquanto ele falava, Tiffany balançava orgulhosamente o celular na minha frente. Sorri e balancei a cabeça. Senhor Grayson, parece que a perspectiva da sua secretária é bastante limitada. O carro do meu chefe não está disponível para compra pública, então como poderia haver um preço real listado online? Cadillacs existem em muitas variedades. Um modelo familiar comum não se compara a um veículo exclusivo do governo. A multidão começou a murmurar em choque, percebendo que não estavam lidando com alguém comum. E Maxwell, finalmente, percebeu que estava lidando com alguém muito acima do seu nível. No meio da frase, virei-me para olhar para Tiffany, que ainda se deleitava em sua autossatisfação. Secretária Warner, já que você gosta tanto de pesquisar online, por que não pesquisa quanto vale um Cadillac Celestial Presidential Armored Edition? O quê? Alguém na multidão exclamou de repente. Esse carro, eu só o vi em desfiles presidenciais. É um veículo personalizado para funcionários da Casa Branca, com a carroceria inteira à prova de balas. Não é à toa que o carro do senhor Grayson ficou tão danificado enquanto o dela teve apenas alguns arranhões leves. Ele é feito de materiais especiais. Ao ouvir as especulações da multidão, o rosto de Tiffany ficou cada vez mais pálido, e suas palavras saíam de forma confusa. Como isso é possível? Eu achei que fosse apenas um carro doméstico comum. Segurei o riso e a encarei de canto de olho. Secretária Warner, você está se sentindo incrivelmente arrependida agora? Você achou que, só porque eu dirigia um carro discreto, poderia me manipular e distorcer os fatos como quisesse? Sem palavras diante da minha resposta, Tiffany só conseguiu recorrer ao chefe, implorando por ajuda. Sr. Grayson, considerando todos os meus anos de serviço dedicado à empresa, você precisa me salvar. Sorri enquanto observava Tiffany, agora suando abundantemente. Secretária Warner, sugiro que poupe seu fôlego. Seu chefe mal consegue se salvar. Como ele poderia ajudar você? Ao ouvir isso, o rosto de Maxwell escureceu, embora ele ainda tentasse manter a postura arrogante. Não force a sorte. Não esqueça onde você está. Aqui é Nova York. Meu pai, o presidente da Grayson Industries, vai fazer você se arrepender disso quando descobrir. Ah, é mesmo? Pelo tom do Sr. Grayson, parece que você está me ameaçando? Calmamente tirei o celular do bolso. Por que não faço essa ligação por você? Dito isso, liguei para o pai de Maxwell, Victor Grayson, na frente de todos, ativando o viva-voz após apenas 2 toques. Bom dia, senhorita Reynolds. Você não deveria estar em um encontro com meu filho agora? O que a levou a me ligar? Lancei um olhar significativo para Maxwell antes de responder com tranquilidade. Victor, só tenho uma pergunta para você. Sua família acha que a vida ficou confortável demais nesses últimos anos? Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, imitei o tom arrogante que Tiffany usara antes. Você tem 10 minutos para chegar a Trump Tower. Caso contrário, não hesitarei em garantir que Nova York tenha uma nova família empresarial dominante. Do outro lado da linha, Victor Grayson ficou em silêncio por alguns segundos, seguido pelo som de um copo sendo quebrado violentamente. Senhorita Reynolds, por favor, acalme-se. Estou indo imediatamente. Após essa troca, todos ao redor ficaram completamente atônitos. Quem é essa mulher? Ela nem demonstra respeito pelo fundador da Grayson Industries. Isso é Nova York. Mesmo com conexões poderosas, não é fácil enfrentar as forças locais. Como atual representante da família Grayson, Maxwell ficou furioso. Reynolds, seja qual for sua identidade, nossa família não vai deixar você escapar impune. Diante da expressão distorcida dele, acenei de forma desdenhosa. Senhor.
Grayson, você está enganado. A questão não é se sua família vai me deixar ir, mas se eu vou deixar sua família ir. Assim que terminei de falar, Tiffany, a principal aliada de Maxwell, avançou imediatamente. Sua vadia, como ousa desrespeitar o Sr. Grayson? Hoje eu vou acabar com você. Ela acenou com a mão, e mais de uma dúzia de seguranças bem treinados me cercaram instantaneamente, todos usando distintivos da Grayson Industries e exibindo expressões ameaçadoras. Parem agora! Nesse momento crítico, uma voz urgente ecoou à distância. Um homem distinto de meia-idade correu em minha direção, ofegante, e falou antes mesmo de recuperar o fôlego. Senhorita Reynolds, sinto muito. Por favor, nos perdoe. Espero que você não tenha se assustado. Ao ver a cena diante de mim, um grupo de seguranças me cercando, prontos para atacar. O rosto de Victor Grayson ficou pálido de medo. Senhorita Reynolds, cheguei tarde demais? Olhei para o relógio. Exatamente 10 minutos. Tio Victor, seu timing é perfeito. Seu precioso filho estava prestes a me agredir. Victor Grayson cumpriu sua palavra. Com um estalo alto e seco, 5 marcas vermelhas surgiram instantaneamente no rosto de Maxwell. Seu insolente! Você faz ideia do que acabou de fazer? Peça desculpas imediatamente à senhorita Reynolds. Maxwell ficou completamente atônito com o tapa, encarando o pai em total incredulidade. Pai, você enlouqueceu? Por que está me batendo? Foi ela quem desrespeitou e menosprezou nossa família. Por que você está do lado de uma estranha contra mim? Ao ver a cena, minha raiva diminuiu um pouco. Mas estava longe de ser suficiente. A família Grayson ainda me devia uma explicação. Victor Grayson lançou um olhar furioso para o filho, ainda desafiador, e lhe deu outro tapa. Você ainda tem coragem de me perguntar por quê? A senhorita Reynolds tem seus motivos para agir assim, e não é seu lugar questioná-la. Em seguida, ele se virou para mim com um sorriso profundamente apologético, antes de encarar novamente a multidão. Qualquer funcionário que tenha falado de forma desrespeitosa com a senhorita Reynolds hoje está demitido, com efeito imediato. Eu tinha que admitir, o fundador da empresa lidava com a situação de maneira muito mais decisiva e inteligente do que o próprio filho. Olhei para Maxwell, que agora fervia em silêncio, hesitante até mesmo em abrir a boca. Era óbvio que, mesmo naquele momento, sua mente ainda estava um completo caos. Ele simplesmente não conseguia entender por que o pai ficaria tão furioso por causa de uma estranha. Infelizmente para ele, a razão por trás disso era conhecida apenas por alguns poucos escolhidos, e Victor Grayson era um deles. Tio Victor, esse jovem claramente não tem respeito pela família Grayson. O senhor Grayson só estava tentando preservar a imagem da empresa. Por que o senhor está tão bravo? A secretária Warner interveio, tentando mediar a situação. Mesmo que essa mulher tenha algumas conexões, ainda estamos em Nova York. No mínimo, a Grayson Industries precisa manter sua dignidade. Algumas pessoas ao redor assentiram, concordando com as palavras da secretária. Mas dessa vez, sua voz suave não teve o mesmo efeito. Os olhos de Victor Grayson brilharam com raiva e desprezo quando ele respondeu friamente. Você é a secretária pessoal do meu filho, correto? Sem perceber o perigo no tom de voz, a secretária Warner estava prestes a responder com orgulho, quando um balde de água gelada caiu sobre ela. Você está demitida. Ao ouvir isso, a secretária Warner cambaleou para trás, quase perdendo o equilíbrio. Ela tentou se apoiar em Maxwell, mas, para sua surpresa, ele se afastou imediatamente. Ele não ousava desafiar a decisão do pai. Em um instante, a cena mergulhou novamente no caos. Para quem observava de fora, poderia parecer que Victor Grayson, afastado dos negócios há anos, não compreendia mais a realidade atual. Mas apenas eu sabia a verdade. Tudo o que ele fazia era para proteger a família Grayson. Um último e desesperado esforço. Afastei-me ligeiramente, assumindo um ponto de observação privilegiado, e entreguei o palco a ele. E como esperado, Victor Grayson não me decepcionou. Diante de todos os funcionários, sem se importar com a própria imagem, apontou para o filho e declarou em voz firme. Maxwell, como fundador da Grayson Industries, eu lhe ordeno que peça desculpas imediatamente à senhorita Reynolds. Se continuar teimoso e insistir nisso, eu o deserdarei como meu filho. Dividido entre a reputação da empresa e a autoridade absoluta do pai, Maxwell permaneceu em silêncio. Quando o ambiente finalmente se acalmou, dei um passo à frente lentamente. Não será necessário um pedido de desculpas. Parece que a ligação entre mim e a família Grayson chegou oficialmente ao fim. Victor Grayson imediatamente começou a suar frio. Senhorita Reynolds, talvez possa indicar seu preço? Torci os lábios em um sorriso brincalhão. O que exatamente o senhor quer dizer com me pedir para apontar um preço, tio Victor? Pretende resolver isso com dinheiro? Para ser honesta, já encontrei muitos personagens difíceis ao longo dos anos, mas nunca vi um jovem mestre com um desrespeito tão flagrante pela lei quanto o seu filho. Se isso tivesse acontecido hoje com uma pessoa comum, seu filho teria se dado ao trabalho de aparecer pessoalmente?
Ou teria feito apenas uma ligação para fazer tudo desaparecer? Victor Grayson tremia, incapaz de sustentar meu olhar. Senhorita Reynolds, o incidente de hoje foi realmente culpa da nossa família e estou disposto a reparar. Apenas diga seus termos. Não vou pechinchar. Você tem minha palavra. Maxwell nunca tinha visto o pai agir de forma tão humilde, mas para salvar a própria imagem diante dos funcionários, falou com relutância. Afinal, nossa família é praticamente aristocracia em Nova York. Como você pode pensar tão facilmente em nos enfrentar? Levantei os olhos para encontrar os dele, meu tom carregado de zombaria. Então o Sr. Grayson ainda acredita que sua família pode controlar tudo em Nova York com um estalar de dedos? Embora eu tenha tido contato limitado com o mundo exterior nos últimos anos, conheci muitas pessoas poderosas. E em termos de riqueza e influência, a família Grayson nem sequer estaria entre as mais impressionantes que conheço. Escute aqui, Reynolds. Eu não sou tão fácil de enganar quanto meu pai. Se você tem algum poder de verdade, vá em frente e mostre. Olhei para o relógio e soltei uma risada fria. Sr. Grayson, confiança é algo bom, mas confiança cega é o seu erro. Essa família Grayson, da qual você tanto se orgulha e vive falando, do meu ponto de vista não é nada demais. Ao ouvir isso, a expressão de Victor Grayson mudou imediatamente. Quando ele estava prestes a falar, levantei a mão para interrompê-lo. Tio Victor, você ouviu o que seu filho acabou de dizer, não ouviu? Se eu não responder de alguma forma hoje, outras pessoas podem achar que sou um alvo fácil, só porque sou de fora da cidade. Assim que terminei de falar, o telefone de Maxwell tocou. Ele me lançou um olhar furtivo. Hesitou por alguns segundos, mas acabou atendendo. O que você disse? Repita isso. Os olhos de Maxwell se arregalaram em descrença. O quê? As finanças da empresa estão sob investigação, seladas por tempo indeterminado? E é uma equipe especial de investigação diretamente do Departamento de Justiça Federal? Após várias confirmações com o departamento jurídico, Maxwell ficou completamente atônito, virando lentamente a cabeça para mim como um robô enferrujado. Você fez tudo isso? Sua expressão mostrava que, mesmo após ouvir a notícia em primeira mão, ele ainda não conseguia acreditar no que eu era capaz de fazer. Desta vez nem precisei responder. Victor Grayson, que vinha se contendo há tanto tempo, finalmente explodiu. Maxwell! Droga! Como pude criar um tolo como você? Você já não causou danos suficientes? Está decidido a arruinar toda a família Grayson antes de ficar satisfeito? Victor Grayson bateu na própria coxa, completamente desapontado. Maxwell, você ainda não entende por que eu arranjei esse casamento? Posso fechar os olhos para suas palhaçadas habituais, mas hoje, justo hoje, você teve que ofender a senhorita Reynolds. Ele ficou cada vez mais exaltado enquanto falava, até bater o pé de frustração. Não era exagero dizer que não havia qualquer hipérbole em suas palavras. Após cerca de 5 minutos de repreensão sincera de Victor Grayson, Maxwell finalmente teve um momento de clareza. Pai, você está dizendo que o histórico dessa mulher é tão poderoso que nem a família Grayson pode se dar ao luxo de ofendê-la? Naquele instante, todos os presentes me olharam com expressões completamente transformadas, cheias de medo. Especialmente Tiffany, que tremia no meio da multidão, sem ousar fazer contato visual comigo. Senhor Grayson, você deveria agradecer por não ter ultrapassado mais limites comigo mais cedo. Caso contrário, a falência teria sido o menor dos seus problemas. O rosto de Maxwell se desfez enquanto ele falava com a voz embargada. Senhorita Reynolds, agora entendo meu erro de verdade. A culpa foi minha por ter sido tão cego e por subestimar sua influência. E se seguirmos com o casamento conforme planejado? Podemos tirar a licença hoje à tarde. Sorri de leve e lhe lancei um olhar significativo. Sr. Grayson, tudo o que disser agora é tarde demais. Você não se lembra? Todos os presentes enviados à sua família pelo pedido de casamento foram devolvidos. Minhas palavras caíram como um raio, deixando Maxwell em silêncio por um longo tempo. Diante da situação atual da Grayson Industries, o fundador, Victor Grayson, só pôde suspirar baixinho. A cena ficou assustadoramente silenciosa, enquanto todos se perguntavam como eu lidaria com a família Grayson a partir dali. Depois de um tempo, sentindo que minha raiva já havia diminuído bastante, virei-me para Victor Grayson, abatido, e suspirei suavemente. Tio Victor, pelo bem do meu pai, eu poderia considerar deixar sua família fora dos registros. Mas tenho uma condição. Ao ouvir isso, os olhos de Victor Grayson brilharam de repente. Senhorita Reynolds, por favor, diga qual é a sua condição. Desde que salve a família Grayson, faço qualquer coisa que você pedir. Levantei a mão e apontei para Maxwell, ainda com marcas de lágrimas no rosto, sorrindo de forma misteriosa. Tio Victor, você se lembra daquele versículo da Bíblia? Quem semeia o vento, colhe a tempestade. Assim que terminei de falar, Maxwell se exaltou. Reynolds, o que você quer dizer com isso?
Você está sugerindo que meu pai deveria me deserdar e me expulsar da família? Abri as mãos, dei de ombros e olhei para ele com um sorriso ambíguo. Sr. Grayson, não foi você quem implorou para que eu poupasse sua família? Agora que ofereci uma solução, você está insatisfeito outra vez. É realmente difícil agradar a todos. Enquanto falava, apontei para o Cadillac ao longe. Alguém arranhou a traseira do carro do meu chefe, e alguém precisa assumir a responsabilidade, certo? Dado o nível atual da secretária Warner, ela não é importante o suficiente para assumir a culpa. Mas você é o ideal. Minha frase final foi dita de propósito para que Victor Grayson ouvisse. Embora eu deixasse clara a minha posição, também oferecia à família Grayson uma saída. Afinal, todo o incidente foi culpa de Maxwell e de sua secretária, e de mais ninguém. Após um momento de hesitação, Victor Grayson assentiu com firmeza. Senhorita Reynolds, faremos o que você mandar. Vou dar uma coletiva de imprensa amanhã. E vou anunciar publicamente que estou cortando todos os laços com Maxwell. Maxwell ainda tentou resistir pela última vez, mas qualquer coisa que dissesse já era tarde demais para mudar o desfecho. Os problemas começaram com ele e precisavam terminar com ele. Quanto a Tiffany, o estopim de todo o incidente, ela foi enviada diretamente à delegacia para uma investigação minuciosa. Considerando que insultou meu chefe ao telefone, provavelmente não conseguiria permanecer na América pelo resto da vida. Depois daquela noite, a Grayson Industries desapareceria completamente do mundo dos negócios. Com apenas algumas ligações, fiz uma empresa de capital aberto, com milhares de funcionários, desaparecer da noite para o dia, como se nunca tivesse existido. Depois de resolver tudo, liguei para meu pai e pedi especificamente que, da próxima vez, me apresentasse candidatos mais adequados. E assim minha viagem a Nova York chegou ao fim. Fim que Deus te abençoe.